Eu sei que tu está pensando em investir em renda fixa, mas quando tu abre a conta lá da corretora, vem aquela sopa de letrinhas, é CDB, LCI, LCA, título pós-fixado, pré-fixado, título IPCA+, e aí fica naquela dúvida e não sabe qual que é o melhor, como calcular a rentabilidade. Então, nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho sobre esses títulos para tentar te ajudar a tomar a melhor decisão nos seus investimentos. Então, vamos para o vídeo. Para começar, a primeira coisa que eu fiz foi entrar lá no site do Tesouro Direto e pegar as taxas atualizadas do título de renda fixa de hoje, tá? Vamos começar olhando as taxas do pré-fixado, né, do Tesouro pré-fixado e do Tesouro Selic, para a gente entender essas duas modalidades de investimento e poder fazer um breve comparativo, tá? Vamos aqui para o quadro. Eu peguei aqui no site do Tesouro, então, as taxas atualizadas, né? O Tesouro Selic, como o próprio nome diz, ele vai ter a rentabilidade atrelada à Selic, né? Que atualmente está em 13,75. Também peguei aqui um título pré-fixado lá do Tesouro Direto. E ele está pagando hoje 12% ao ano pré-fixado. E aí a gente olha aqui de cara e provavelmente tu já deve estar pensando aí, com certeza vale mais a pena eu investir no Tesouro Selic, se ele está com uma rentabilidade de 13,75 e o pré-fixado de 12. Mas não é bem assim. Deixa eu te explicar. Vamos lá. Esses dois títulos que a gente está olhando aqui, eles têm vencimento em 2025, tá? Então o que quer dizer? Se a gente investir no Tesouro Selic e segurar até 2025, ele vai ter sempre a rentabilidade atrelada à Selic. Hoje ela está em 13,75, mas a gente não sabe quanto que vai estar a Selic daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos ou quanto que vai estar lá em 2025, tá? Isso ainda é desconhecido, é um investimento pós-fixado. Quando a gente olha aqui para o Tesouro pré-fixado, ele está nos apresentando hoje uma rentabilidade de 12%. Uma rentabilidade pré-fixada. Então, o que isso quer dizer? Se eu comprar o Tesouro pré-fixado a 12% e segurar ele até o vencimento lá em 2025, é garantido que eu vou ter pelo menos 12% de rentabilidade ao ano, tá? Porque é um título pré-fixado. No momento da compra, no momento do investimento, a gente já sabe qual que é o rendimento que ele vai ter. Então, primeira coisa é para te falar que não faz sentido a gente fazer essa comparação aqui para escolher qual que é o melhor, tá? O pré-fixado, ele vai sempre render com aquela taxa contratada, nesse caso 12%, e o Tesouro Selic, ele vai render com base na Selic, né? Na taxa de juros daquele momento. E normalmente esses dois papéis são utilizados numa carteira de investimento com objetivos diferentes. O Tesouro Selic, ele pode ser utilizado para completar a sua reserva de emergência, né? Porque ele tem uma liquidez diária em D+1, então tu consegue solicitar o resgate para se tu precisar em alguma emergência e ele não vai ter nenhuma desvalorização se tu resgatar ele no curto prazo. Já o Tesouro pré-fixado, ele tem vencimento lá em 2025 também, mas só é garantido essa rentabilidade pré-fixada de 12% ao ano se tu segurar esse título até o vencimento. Então, se tu tiver um tesouro pré-fixado e tu precisar resgatar, precisar vender ele antes do prazo, tu vai sofrer a marcação a mercado e aí eventualmente tu vai poder ter uma desvalorização, uma perda no momento do resgate se tu resgatar ele antes do vencimento, tá? Então, aqui já fica 2 pontos importantes para te pensar e considerar na hora de escolher o título de renda fixa que tu vai investir. Para encerrar, eu quero te explicar que o tesouro pré-fixado, ele pode ser um excelente investimento no cenário onde a gente invista ele, compre ele com uma taxa pré-fixada de 12% ao ano e a taxa Selic ela comece a cair, né? Então hoje ela está em 13,75, mas imagina se essa taxa Selic vai caindo, vai caindo, vai caindo. Em algum momento aqui antes de 2025, a taxa Selic passe a estar em 11, 10% ao ano. Se tu tem um investimento pré-fixado a 12, esse papel aqui foi um excelente investimento e eventualmente você ainda até vai conseguir ganhar, se vender ele antes do vencimento, ainda vai poder ter algum ganho de marcação a mercado, porque esse título vai se valorizar ao longo do tempo, tá? Então, o título do Tesouro pré-fixado pode ser um excelente investimento quando o cenário aí de taxa de juros, né? A gente entende que os próximos meses, os próximos anos, a taxa de juros tem uma tendência de queda. E aí a gente garante a nossa rentabilidade é uma taxa pré-fixada
como por exemplo 12% ao ano. Já no caso do Tesouro Selic, como ele é um investimento pós-fixado, ele se beneficia nos momentos em que a taxa de juros, que a taxa Selic sobe. Então, por exemplo, hoje a taxa Selic está em 13,75. Mas se a gente entende que o cenário do mercado é para essa taxa de juros continuar crescendo, vamos supor que a taxa Selic saia de 13 aqui e ela vai subindo e em algum momento chega a 15%. O Tesouro Selic vai acompanhar esse rendimento, essa subida da taxa de juros, e a gente vai ter um ganho, tá? Por isso que a gente sempre fala aqui na nossa estratégia de investimento que não vale a pena você escolher um ou outro. Você tem que entender o cenário, você tem que pensar no seu portfólio como um todo e eventualmente ter um pouco de cada na carteira vai te ajudar no longo prazo a ter um excelente retorno, certo? Já falamos do Tesouro Selic, que é um investimento pós-fixado, e falamos do Tesouro Pré-fixado, que é um investimento pré-fixado, como diz o nome. Agora vamos olhar o terceiro título que tem disponível lá na plataforma do Tesouro, que são os títulos IPCA+, o Tesouro IPCA+, tá? Como que funciona o Tesouro IPCA+? Eu entrei aqui no site do Tesouro, peguei as taxas disponíveis no dia de hoje, a gente consegue ver que o Tesouro IPCA+, para 2026, ele está pagando IPCA mais 5,62 ao ano. Aqui a gente já consegue ver que tem duas formas de rentabilidade dentro desse título. Por isso que esse título pode ser chamado de um título híbrido, porque ele tem uma parte pós-fixada no IPCA, que é o índice de inflação, e uma parte pré-fixada, que é essa taxa que vem acompanhada aqui do lado, 5,62, tá? Então como que vai funcionar a rentabilidade desse título? Esse papel, se a gente segurar ele até o vencimento lá em 2026, a gente vai ter a rentabilidade do IPCA, né? Então, a rentabilidade com base na inflação, mais 5,62% ao ano, que é uma taxa pré-fixada. Esse papel é muito bom e muito utilizado para a gente manter, né, garantir o nosso poder de compra, porque esse título de renda fixa ele vai garantir que a gente vai ter uma rentabilidade real, né? O que é uma rentabilidade real? Quando a gente tem um ganho acima da inflação. Nesse caso, esse título está pagando IPCA mais 5,62. Então, com certeza, se a gente segurar esse papel até o vencimento, a gente vai ter um ganho de 5,62 acima da inflação. Então, também pode ser um papel muito interessante aí para montar a tua carteira de investimentos, né? E aí eu repito o que eu falei agora há pouco. Não sei se faz sentido ficar pensando e querer chegar na conclusão de qual que é o melhor, mas pensar na estratégia da sua carteira, não tentar adivinhar o cenário econômico, se é o momento certo para ter inflação, Selic, mas sim montar um portfólio de investimento onde tu vai ter um pouquinho de cada estratégia e isso vai te levar a ter um bom resultado no longo prazo. Certo, então já falamos do Tesouro Selic, do Tesouro Pré-fixado e do Tesouro IPCA+. Mas eu sei que quando tu entra lá na tua corretora, tu também vê outros tipos de títulos de renda fixa. Tu vê lá um CDB do banco X, uma LCI do banco Y e assim vai, né? Nesse caso, os títulos bancários, eles são títulos privados, né? Não são títulos do Tesouro Direto. Os títulos do Tesouro Direto, eles são considerados os títulos mais seguros aí do mercado financeiro porque é o risco relacionado ao governo. É um papel do Tesouro, né? Então, são considerados os títulos mais seguros aí do mercado. Quando a gente vai para os títulos privados, que são os títulos de bancos, por exemplo, normalmente a gente consegue identificar rentabilidades superiores a essas apresentadas aqui e as taxas do Tesouro Direto. Por quê? Se a gente vai comprar um título de um banco, um título privado, a gente vai correr um pouco mais de risco do que a gente correria ao investir diretamente no Tesouro Direto, mas a gente também vai ser remunerado por uma taxa maior do que a do Tesouro Direto, tá? Então, possivelmente, quando tu entrar aí na tua corretora e entrar na parte de títulos de renda fixa, títulos bancários, tu vai conseguir identificar taxas melhores do que o Tesouro está pagando por essa relação de risco-retorno, tá bom? Então, vou te dar um exemplo aqui para esclarecer isso. Como vocês viram no exemplo, o título IPCA+, lá do Tesouro, ele está com uma rentabilidade de IPCA mais 5,62, tá? Possivelmente na tua corretora aí tu vai conseguir identificar um título bancário com uma rentabilidade maior. Vamos dar um exemplo, tá? Se a gente pegar um banco privado, vou colocar um nome qualquer aqui só para exemplificar, tá? Coloquei aqui um exemplo de um título bancário, tá? Olha só, um título do banco BMG, por exemplo, CDB do BMG,
ele tem uma rentabilidade IPCA mais 7% ao ano. Então, nesse caso, vocês conseguem ver aqui que é possível buscar papéis que tenham uma rentabilidade acima do Tesouro Direto, claro, correndo um pouquinho mais de risco, como eu te falei. Mas também, esses títulos privados, eles têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. A gente tem um outro vídeo aqui no canal explicando exatamente como funciona o FGC, então acho que vai ser útil para ti. Quando acabar esse vídeo, já clica aqui no link para não perder esse conteúdo. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje teve o objetivo de te ajudar a entender melhor os títulos de renda fixa, tomar a tua decisão. Se tu achou que esse vídeo te ajudou, foi útil, por favor, deixa o teu like aqui embaixo, compartilha com os teus amigos, com a tua família, para levar esse conteúdo para mais gente e melhorar aí, o conhecimento de todos de educação financeira e investimentos. Aproveita também e já te inscreve aqui no nosso canal para não perder os nossos conteúdos, lembrando que nós temos vídeos todas as segundas e quinta-feiras. E para fechar, aqui na Musa Capital nós trabalhamos como uma consultoria de investimentos independente, ajudando os nossos clientes a alcançarem os seus objetivos financeiros, ajudando na montagem de carteira, no acompanhamento e na busca dos seus objetivos. Se você tiver interesse em conhecer melhor o nosso serviço, contar com consultores especializados para te ajudar durante toda essa jornada, entre em contato com a gente com os links aqui na descrição. E até a próxima!